Olá, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que tu está assistindo isso daqui. Estamos nós aqui com mais um episódio do podcast Tem Nexo, o podcast da Nexo Agro. Hoje, com a participação de uma pessoa bem importante no nosso segmento, com uma bela representatividade, uma bela história. Então, eu vou deixar que ela se apresente, tá? Então, fica aí, acompanha, que acho que esse daqui vai ser um podcast daqueles bom. Gente, boa tarde, bom dia, boa noite, como você tá? Elizabeth Santin, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu estou muito bem, muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje. Nada, que é isso, eu que agradeço, gente. Que é um privilégio, uma honra tê-la aqui. Em nome da Nexo Agro, agradecer pela tua participação. E antes de mais nada, eu não queria fazer uma apresentação, porque assim, acho que teu currículo fala por si só, mas eu queria que você pudesse dar uma resumida sobre a sua jornada até aqui dentro da indústria avícola aqui brasileira. E internacional também, né? Bom, eu sou Elizabeth Santin, acho que a minha grande visibilidade se dá como professora, né? Fui 15 anos professora da Universidade Federal do Paraná em patologia animal. Mas durante esse período também eu atendi como consultora várias empresas, sempre trabalhamos muito com pesquisa, com desenvolvimento de algumas técnicas e metodologias. E aí eu fiz mestrado, doutorado em patologia, fiz pós-doutorado, que eu acho que foi bem importante durante o período que eu era professora. Eu fiz o pós-doutorado em nutrição e imunidade, acho que isso me deu um aporte bem legal na Universidade Davis. E depois eu voltei, fiquei alguns anos mais aqui no Brasil, até que eu decidi ir embora, sair da universidade, né? E fui morar no Canadá, onde eu trabalhei com pesquisa e desenvolvimento. Você trabalhou na iniciativa privada? Na iniciativa privada, uma empresa de nutrição animal. Qual que era? Era a Jeffo. Eu fiquei com eles lá. E depois eu decidi que tem tanta coisa legal no mercado que às vezes você ficar só com uma empresa não era muito meu perfil. Monogamia nesse segmento às vezes não é muito bom, realmente, ainda mais porque a minha curiosidade, assim, como pesquisadora, sempre olho, tem aquilo, eu queria ver muita coisa que estava acontecendo. E aí eu decidi voltar para a carreira de uma pesquisadora independente. Eu gosto muito dessa relação de pesquisadora independente, porque tem um pesquisador que eu admiro muito, que agora morreu ano retrasado ele morreu, que é o Lovelock, que foi um pesquisador que ele se autodeclarava pesquisador independente. Eu disse assim, eu quero ser que nem ele, eu quero ser pesquisador independente. E o que ele era? Era um físico que trabalhava assim, com a NASA ou com várias empresas com projetos específicos, e ele queria ser independente para ele poder dizer o que ele queria e fazer o que ele queria em termos de ciência, sem nenhuma pressão comercial. E eu acho que é esse o meu objetivo como independente. É daí que surge o Easy Institute, ou não? Não, o Easy, foi legal. O Easy, ele não entrou nessa minha biografia. O Easy, ele começou lá atrás, quando eu fui trabalhar como consultora em várias empresas. Eu chegava nas empresas e eles tinham 2, 3 dias para ficar comigo, no máximo, uma semana. Aí, sabe o que eles faziam? Eles me levavam para onde? Para as granjas piores. E aí, depois eles diziam assim, me fala aí qual que é o diagnóstico, o que eu tenho que fazer, professora, como é o que eu sigo aí essa questão de saúde das aves. Aí, assim, eu disse assim, mas como que eu vou falar se as aves que vocês me mostraram são só as ruins? Se eu falar só em cima das ruins, eu vou estar, às vezes, promovendo um tratamento, e aí a gente fala muito na questão do uso do antibiótico de forma racional, né? Mas se eu só vejo as aves ruins, eu tiro uma conclusão de que toda a tua empresa é ruim, eu faço uma recomendação de uso, às vezes, de um antibiótico para todo mundo, sendo que não é todo mundo que precisa disso, e eu não estou achando certo isso. Eu pensava isso na minha cabeça, falava para todo mundo, mas eu tinha que continuar dando as minhas consultorias. Aí, voltando para a universidade, eu disse assim, não, eu tenho que achar uma forma de que as pessoas continuem fazendo as coisas e quando eu chego lá, eu não veja só a informação das aves ruins, mas que eu tenha uma informação geral dessa população
E aí foi que a gente começou a criar a sistematização da metodologia ICE, que era ICE Inside, né? Eu olho de dentro para fora, com o objetivo, assim, então, de sistematizar uma forma de avaliação para que quando eu voltasse nas empresas, eu tivesse uma visão não só das granjas que eu conseguia fazer naquele período de consultoria, mas que eu pudesse ter uma visão geral do que estava acontecendo. E aí a gente começou a desenvolver isso do ponto de vista bastante científico, a gente começou a fazer estatística para ver o que tinha, o que não tinha relação, e fazer toda essa parte científica, porque eu tinha que provar não só para o pessoal que está no campo, mas eu tinha que provar para o pessoal... para os cientistas também, que aquilo né? era validado porque eu era uma professora, então eu não posso só simplesmente dizer eu acho isso. Não, eu tenho que achar sentido naquilo. Então, com os meus alunos, a gente começou a fazer vários trabalhos. Isso eu estou falando assim há 20 anos atrás. E aí, cada tese que saía, a gente acabava aperfeiçoando e criando mais informação para essa metodologia, até que, uma vez, por incentivo da Agência de Inovação da Universidade, eles falaram assim... Por que vocês não patenteiam isso? E aí a gente acabou patenteando essa metodologia pela universidade, com o nome dos meus alunos, não só os meus, não só o meu. E aí, quando começou assim, a gente disse, talvez tenha que oferecer isso como serviço. Aí alguns dos meus alunos, né, hoje a gente tem a Bruna ali, tem o Igor, a gente decidiu, vamos criar uma startup. E a gente começou, então, com essa startup na universidade, depois ela saiu, hoje é uma empresa independente, onde a gente aplica essa metodologia em vários locais, mas ele nasce assim como uma vida mesmo, como uma linha de pesquisa, uma linha de aplicação. E assim, se eu estiver falando besteira, você me corrige, ele está muito relacionado à questão da monitoria sanitária. Sim, porque assim, o que eu via? Eu chegava numa empresa, eles me convidavam para fazer a minha participação quando tinha aquelas reuniões, sabe, de diretoria, o corporativo. Não sei se alguém de vocês que estão assistindo conhece. E aí, assim, sabe o que eu vi? Eu vi, assim, os nutricionistas brigando com os veterinários e o nutricionista, ele chegava, assim, cheio de informação. Ele tinha números, ele me dizia, assim, quanto que era a proteína, quanto que era isso, quanto era o custo, quanto ganha de peso. E o veterinário escondidinho lá dizia assim, eu acho que eu vi uma iméria, eu acho que está tendo aerossaculite. Então, eu disse assim, tem alguma coisa que está desequilibrada aqui. E aí eu pensei assim, não, a gente tem que traduzir essa informação em números, porque hoje a gente só consegue interpretar números. Os empresários, eles só falam da linguagem de números. Então, não adianta eu ficar indo com IT lá, traqueite, enterite, eu tenho que trazer uma informação mais clara. Então, ele nasce com esse objetivo, dele fazer essa tradução e poder dar uma força para o médico veterinário, para ele trazer as monitorias dele de uma forma muito mais numérica do que só sentimental. Pegando esse gancho aí do sentimental, você eu sei que muita coisa avançou, mas você acredita que ainda tem muito da confusão entre o que é monitoria e o que é diagnóstico? Sim, muito. Tanto é assim que quando você vai fazer uma monitoria, isso desde os primórdios, né, quando eu saía e ia fazer visitas a campo, eu abri uma ave e o pessoal dizia assim, o que é isso, professora? Qual que é o diagnóstico? Assim, quando você está passando por um caso clínico, é uma enfermidade clínica, você vai lá e você busca informações que vão te gerar um conhecimento, mas que você tem que aplicar com outras informações para sair com o diagnóstico. Então, assim, o diagnóstico é em cima de um caso clínico, de um chamado de uma doença. Algo que já está acontecendo. Existe uma enfermidade, sim. É uma enfermidade, eu quero diagnosticar o que está acontecendo ali. Importante? Muito importante. É aí que você começa a tomar as precauções. Isso é o diagnóstico. Esse é o diagnóstico, né? Eu vou tratar ou eu vou tomar alguma decisão em cima disso. A monitoria é o que a gente busca, para produção sustentável.
Por quê? Porque na monitoria eu não busco doença. Eu busco informações que mostram que alguma coisa está se modificando dentro desse processo e para eu tomar as providências antes que aquilo se transforme numa doença. Né? Antes que aquilo se transforme num chamado clínico para o veterinário, e aí já começa a falar em tratamento. Então, ele é uma informação para você predizer o que vai acontecer e não algo que você vai tratar ou que você tem que tomar uma decisão ali naquele momento. E sustenta aquilo que você falou anteriormente, o veterinário nessas reuniões de trazer à tona, trazer à discussão argumentos um pouco mais sustentados numa base de dados, um dado não apenas num achismo ou numa percepção do problema. Exatamente. Eu conversei com alguns veterinários a campo e eles me falam assim que o nutricionista ele tem um orçamento, o que ele pode fazer. Uhum. O veterinário, ele não tem essa base, porque ele fica vivendo de talvez aparecer uma enfermidade. Aí, quando ele começa a avaliar isso de forma mais sistemática, ele consegue observar, por exemplo, eu começo a ver alguns pontos, vou falar de coccidiose, que é uma coisa mais visual, entendeu? Para o pessoal, mas podia ser uma aerossaculite ou qualquer outra coisa. Você começa a ver os pequenos pontos dessa vez, nesse lote, no outro vai estar muito pior. Vai estar muito pior. Então, assim, você tem que saber até que ponto que você tolera algum tipo de alteração ali que sugira que você está tendo um desafio de eiméria, sem perda de desempenho, para troca de programa antes que aquilo se transforme num problema muito sério. Isso todo mundo sabe que é assim. Então, a monitoria, eu não quero ir lá ver coccidiose. Na monitoria, eu quero ver... eu quero obter informações do quanto aquele meu programa está segurando as lesões para que aquilo não comece a afetar o ganho de peso, a conversão, e normalmente não é onde está aparecendo as lesões, é no próximo lote que você vai ter aquilo. Então, por isso, a forma sistemática de ver as coisas é importante. Né? Eu tive... então já tenho 30 anos nesse... tenho essa cara de 25, mas eu estou há 30 anos trabalhando nesse negócio. E... eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 grandes empresas, onde nós desenvolvemos, implementamos, eu liderei projetos ligados a essa questão de monitoria. São 2 projetos até razoavelmente bem sucedidos, mas assim, a minha preocupação nesses projetos sempre foi de... existe sempre uma preocupação de entregar as ferramentas, né? De prover, de capturar o dado, de gerar análise, capturar e ter a informação. Você percebe que existe uma dificuldade, falando de monitoria, da sua experiência, de alguns técnicos ou de uma parte em fazer a leitura do material? Porque eu sempre tenho uma preocupação de que a gente vá para o caminho de... Tem vários relatórios e as pessoas não olhem os relatórios. Ou seja, a informação está ali, mas se você não lê a informação e não entende, você não transforma aquilo em conhecimento. Você acha que isso... Você observa isso ou é algo que na avicultura não acontece? Esse para mim é o maior problema das monitorias, sabe? Na verdade, as 2 empresas que você citou e que você trabalhou, e os projetos com que você trabalhou, para mim eu parabenizo, porque eles foram, assim, os pioneiros em começar a fazer uma sistematização, a trazer uma informação. Só que, assim, o que eu sinto é que, às vezes, o veterinário vê essa ferramenta que você traz, esse serviço que as empresas trazem, como mais trabalho. Como mais trabalho. Ele diz assim, nossa, eu vou ter que fazer isso, ainda vou ter que fazer isso. Então, eu acho que está faltando uma comunicação entre quem oferece esse tipo de serviço e quem usa esse tipo de serviço. Então, a maioria das vezes, assim, as empresas, e não só na parte de monitoria sanitária, o que eu vejo hoje de maneira geral, depois de ter passado também pela GEF, onde eu era vice-presidente de R&D, então a gente estava sempre discutindo o que oferecer para os clientes, assim como as outras empresas assim o fazem, né?
você fala, o que eu vou oferecer? Mas o cliente, ele quer o serviço, mas ele muitas vezes não sabe utilizar o serviço que ele está usando. Isso estou falando desde o NIRS até, sabe, a nossa monitoria que a gente está falando aqui. Então, ele recebe o serviço, mas ele não olha o relatório, ele não sabe fazer essa aplicação. E o que é? É uma falta de comunicação de que aquele serviço não é um presente, ele não é uma caneca que você dá para o teu cliente. Ele é uma ferramenta que é para melhorar o serviço, que é para melhorar o trabalho, que é para melhorar a produção e que é para trazer sustentabilidade de maneira geral. Então, a gente tem que começar a comunicar que o serviço, ele não é uma caneca, ele não é um presentinho que você dá para o cliente, ele é algo que vem para colaborar. Então, a primeira coisa é isso, a gente tem que comunicar de forma diferente, que não é um presente, é um serviço e que tem que trazer uma mais-valia. O segundo ponto é fazer realmente muito treinamento, e o veterinário ele tem que abrir a cabeça para lembrar assim, que ele não tem que estar correndo o tempo inteiro. Sabe por que eu não faço a monitoria? Porque eu tive tanto chamado esse mês que eu não vou mais fazer monitoria. Quer dizer, você está tendo chamado porque você não está fazendo a monitoria. O fato de você não fazer é o que faz você ficar trabalhando mais no urgente e importante, em vez de se focar num importante e não urgente. Se você fizesse a monitoria de forma sistemática, provavelmente você veria os problemas antes deles acontecerem e, portanto, você não teria tantos chamados. Isso te daria mais tempo para você se ocupar com treinamento, com capacitação, com organização, que vai trazer benefício para a empresa como um todo. Então, assim, essa é hoje, digamos assim, o meu objetivo. Voltando para a independência, voltando para o Easy. Por quê? Porque com esse objetivo, a gente tem que transformar, vocês veterinários que estão me ouvindo, que estão nos ouvindo aqui, a gente tem que pegar essas ferramentas e a gente tem que começar a interpretá-las. Não pode aparecer aquele monte de relatório que você não abriu. Exato. A gente tem que abrir aquele relatório, a gente tem que ver as conexões, as correlações que elas têm. Nem toda correlação é causa. É importante isso. Mas é importante ver essas correlações. Às vezes, assim, você começa a receber um milho de má qualidade. O nutricionista sabe que isso está acontecendo, porque ele tem NIRS, ele tem informação. Aí, chega lá no campo, ele não vai chegar nesse lote que ele recebeu, não é esse mês que vai acontecer isso. Provavelmente isso vai acontecer, ele vai começar... Vamos imaginar que seja uma empresa que não tenha muito armazenamento. Então, vamos falar de uma coisa assim que está indo meio real time. Então, você está recebendo milho hoje, vamos dizer que você vai começar a usá-lo em uma semana, mais ou menos. Nessa semana, esses animais começam a receber esse milho de má qualidade nessa semana, e aí ele vai chegar lá no intestino, vai ter essa desbiose, aí ele vai começar a ter a coccidiose que vai entrar, porque a coccidiose está aí vai ter aquele animal imunossuprimido pela qualidade do grão, e aquilo vai começar a acontecer lá pelos 28, 29 dias, mas o milho chegou há mais ou menos um mês atrás. Se você não tiver monitorias constantes, você não consegue chegar aonde que era o fator. E o nutricionista tampouco pegou esse milho porque ele queria pegar esse milho. É porque dentro do processo de escolha de uma matéria-prima, que pode ser milho ou qualquer coisa, você tem uma variabilidade. Eu posso receber com, vamos dizer assim, com até entre 4% e 6% de ardido ou de alterado. Mas entre 4 e 6 tem uma diferença enorme do ponto de vista de saúde intestinal, de imunidade. Então, assim, até para ajudar o nutricionista a entender o risco dos 6% e aí tomar providências quando esse tipo de milho entra, a gente precisa ter essas monitorias. A gente não pode ficar brigando numa sala quem que está certo, quem que está errado, se foi campo, se foi nutrição. Nós temos que colocar todos os dados juntos, de uma forma clara, e poder verificar aonde são pontos críticos que nós podemos melhorar. Pegando esse do profissional, né, que está aí e que trabalha diretamente com a monitoria, você acha que isso acontece porque ele é, vamos dizer assim, absorvido porque na rotina, porque ele não tem... Porque há uma falta de consciência do valor da ferramenta, da monitoria, ou porque há uma falta de atitude? Ou seja,
eu não percebo valor porque eu não consigo ter consciência de que aquilo ali agrega valor. Ou eu não acabo não realizando porque, apesar de eu perceber valor, eu não tenho a atitude ou disciplina de continuar a fazer, ou ler o material, ou ver o material. Existe uma limitação de capacidade de poder fazer essa interpretação? Ou é algum outro fator? Eu acho que as duas coisas, sabe? Eu acho que tem muita gente assim que não consegue ver o valor, até porque fica nessa correria, então ele não consegue ter consciência do valor daquela monitoria. A outra é falta de atitude, e eu colocaria uma outra aqui, é que quando nós oferecemos essas ferramentas, a gente também peca na comunicação uma vez mais, assim, de voltar lá e dizer assim, ó, agora vamos pegar esses relatórios, deixa eu te explicar isso, vamos conversar, vamos abrir, vamos discutir sobre isso. E às vezes as empresas permitem você dar o serviço, mas não te permitem discutir sobre aqueles resultados. Então, é importante também ter isso. Ou seja, você vai lá, fala o que tem, mas ela não permite que você discuta o porquê tem. Não permite ter mais informações, porque, veja bem, numa monitoria, como o próprio nome diz, ele está monitorando acontecimentos que estão acontecendo. Mas, assim, ó, eu trabalhei anos fazendo experimentação animal, onde eu desafiava os animais, ou com micotoxina, ou com coccidiose, ou com salmonela. Quando você abre aquele animal, eu sabendo o que eu desafiei, é muito parecido as lesões, sabe? Eu sempre digo assim, aqui o cara que chegar e abrir uma ave e dizer assim, olha, isso aqui é tal coisa, pode acender vela para o cara. Porque normalmente ele vai trazer o amor em 24 horas, ele é santo, assim. Porque dificilmente é uma coisa muito patognomônica. As coisas, assim, são confusas. Eu tenho uma máxima que parece uma enterite inespecífica num primeiro momento. Eu tenho várias lesões que são muito... Então, se você não tiver outras informações de manejo, de qualidade de matéria-prima, de uma vacinação que aconteceu, aquela informação ela fica solta. Sabe? Nós temos um processo onde a gente tem vários fatores associados. Então, a gente tem que ligar esses fatores. E quando você só faz a monitoria sanitária por meio de uma necrópsia, por meio de título vacinal, o que quer que seja, e você não tem as outras informações em conjunto, fica difícil você achar realmente qual que é a que mais está afetando naquela resposta. A subjetividade é tremenda nisso. Exatamente. Né? Eu falo isso porque também, na minha experiência, por muito tempo, muita gente fazendo necrópsia, né? Essas empresas, elas tendem a oferecer o serviço. O que eu já dei de tesoura é um mundo, né? As empresas tendem a entender que isso é o serviço, né? E, olha, vai lá, nós vamos colocar gente... Um batalhão de recém-formados com uma tesoura ou várias tesouras na mão indo no cliente fazendo a necrópsia. E não necessariamente isso é um movimento, acho que teve um movimento em cima, mas isso não é o que vai fazer a diferença. E você acredita que esse tipo de coisa, da forma como vem e caminha, pode caminhar para um descrédito da monitoria em si, desde que as pessoas... porque existe uma tendência do ser humano de faz determinada coisa, né? Porque é um efeito manada, todo mundo faz, então começa a fazer, todo mundo vai fazer necrópsia, aí todo mundo começa a fazer necrópsia. Mas se ninguém observa nada e não conclui nada, aquilo é como que você falou, é um trabalho, me arrumaram mais um trabalho. Que eu vou fazer E isso pode levar ao descrédito. E você entende que é um caminho sem volta, ou as pessoas vão fazer isso com qualidade, têm feito com qualidade? Porque eu tenho observado que, vou falar, eu sou um cara que gosta de olhar as redes sociais, né? E LinkedIn também olho bastante. O que mais você vê é foto de gente. Estamos aqui no treinamento de monitoria. Estamos aqui no treinamento de monitoria no cliente tal. Monitoria não sei o quê. O pessoal lá, as fotos, cortando. Quer dizer, você vê, a internet deu, né? A mídia deu uma visibilidade de quanto treinamento faz. E eu fico me perguntando, gente, com tanto treinamento assim, será que... O pessoal, às vezes tem duas, três empresas no mesmo cliente dando o mesmo treinamento de monitoria.
alguma coisa está errado? Ou o cliente fala, não, já que está vindo, vem mesmo e tudo bem, para a gente tá bem? Eu acho que, infelizmente, é isso que está acontecendo hoje. Mas a gente tem que mudar isso. Tanto para quem oferece o serviço, como quem recebe esse serviço. O serviço não é o treinamento de necrópsia per se. Ele faz parte também. Por quê? Porque você tem que ter os dados que você conheça, que você acredite neles, né? Eu não posso pegar dados de qualquer jeito e basear as minhas conclusões em cima disso. Então, claro que treinar bem uma pessoa para fazer necrópsia é um ponto importante, mas até aí. O Carl Sagan, né, que é um pesquisador aí, antigamente, ele falava assim, você pode ter muita informação, mas isso não te faz mais inteligente. Exato. O que te faz mais inteligente é a forma como você aplica essa informação. Então, assim, ó, a gente fazendo essas necrópsias, montando lá as minhas planilhinhas, não importa qual, não importa se é num app, não importa se é numa folhinha, eu tenho aquela informação e eu não a uso, ela não me serve para nada. Ela só me dá mais trabalho mesmo. Então, a gente tem que fazer o treinamento de necrópsia, tem que ajustar todo mundo. Sim, mas você tem que pegar essas informações, você tem que correlacionar uma vez mais, você tem que trazer essa informação na forma de gráficos. Não adianta também trazer aquelas planilhas de Excel que você fica ali louco, caçando não consegue. Número. Não. Nós temos que hoje criar gráficos, criar informação, correlacionar, conversar civilizadamente com o teu colega nutricionista, teu colega de campo, teu colega de incubatório e dizer assim, o que a gente tem aqui? Essa lesão que eu vi aqui, ela tem condenação depois no abatedor, não vejo correlação. E a gente parar de dizer coisas que a gente acha e começar a ver os números mesmo, que isso sim vai nos tornar inteligentes. Não só nós como pessoas, mas a empresa com uma robustez de informação e o mercado como um todo, porque a gente tem que parar de fazer tanta perda. Eu nem vou entrar nisso hoje, da questão de sustentabilidade, da monte de perda que a gente tem aí, perda de bem-estar, perda de qualidade de carne. Nem vou entrar nesse papo, porque vocês que me conhecem sabem que eu fico falando bastante isso. Mas, então, assim, ó, você tem que usar esses resultados. A gente tem que, assim, treinamento de necrópsia é bonito, mas a gente tem que pegar aquele resultado de necrópsia, sentar e dizer assim, agora vamos olhar esses resultados, vamos ver o que eles querem nos dizer, o que esses números ou aquelas informações, esses scores, o que eles estão nos contando para daí tomar decisões e entender que aquilo é realmente algo que vai trazer uma melhoria, senão ele vai entrar no descrédito que você falou, eu faço e não adianta para nada. E eu acho que essa é a grande diferença que a gente tem quando você fala com o pessoal da nutrição, porque eles fazem muito essa relação, né? Eu coloquei mais aminoácido, eu tirei, eu não sei o quê. E nós, na parte sanitária, a gente acaba assim, se fechando, porque eu não posso dizer que eu tenho salmonela, não posso dizer que eu tenho isso. Não... E aí a gente acaba não discutindo. A gente não precisa falar nada disso, porque a gente está falando de pequenas alterações que vão nos induzir a ver, vão nos sugerir algumas coisas que estão acontecendo, mas não necessariamente ele vai dizer que você tem salmonela. Então, assim, não precisa ficar com esse medo absurdo ou que tem influenza, ou que vai te dar essa informação assim, não vou mostrar meus dados, não quero que as pessoas vejam, né? Então, assim, e outra coisa, assim, se você não confia em dar isso pro teu, pro cara que é da casa comercial, então busca um serviço de forma independente, Exato. que é aí que vem o ISO. O ISO é independente, mas pode ser outra assim, traz alguém que te ajude a olhar esses números, a conversar. Se você tem receio de que aquela informação vai ser usada se você não quer fazer isso com o pessoal. Então, assim, para mim, os treinamentos hoje, eles não têm que ser de treinamento de necrópsia, eles têm que ser treinamento de interpretação de necrópsia. Pleno. Entendeu? Totalmente porque para necrópsia, todo mundo, tem muita gente que já sabe, já entendeu, já viu. A gente tem que interpretar esses dados, porque senão, assim, gente, o que nós estamos fazendo? Né? E toda vez que você... e eu vejo isso muito, algumas empresas se apoiam nisso, né? Porque
não agroindústrias, né? Então, já que o cliente está oferecendo, a empresa prestadora de serviço, ou, vamos lá assim, que vai fornecer produtos para ele, né? Seja saúde, o que seja, e ela provê esse tipo de serviço, ele usa aquilo como, bom, é tipo um serviço terceirizado, então ele não capacita quem está lá dentro, porque sempre, rotineiramente vem alguém lá. Então, a pessoa, ele não se preocupa em fazer com quem está dentro do negócio dele aprenda. E o treinamento passa a ser um negócio assim, meio que é um treinamento, é um diagnóstico ou uma monitoria disfarçada de treinamento. Aí o cara faz lá, vê um negócio, eu estou usando o funcionário da empresa que faz essa análise para mim periodicamente ou numa rotina. Então acaba não tendo a responsabilidade, porque a empresa mesmo que está fazendo aquele serviço não tem, como você falou, até limitação. Ela faz um negócio, mas ela não tem informação, ela não tem o todo. Ela não é o trabalho dela. Elizabeth, nós estamos num momento crítico no nosso programa. A gente tem um quadro aqui que chama Tem Nexo ou Sem Nexo? É um trocadilho nosso com o nome do nosso programa, que o nosso programa ele busca a palavra, a expressão, né? Tem nexo é uma coisa que a gente utiliza no dia a dia quando alguma coisa faz sentido, né? Então, eu faço uma brincadeira aqui, eu vou falar algumas afirmações e você vai me dizer se tem nexo ou não. Coisa bem, bem sutil, é mais para a gente quebrar um ritmo do nosso programa. Vou fazer uma afirmação aqui, você me diz. A coleta e análise regular de amostras, como fezes, sangue, suave de nasofaringe, são partes essenciais da monitoria sanitária, permitindo a detecção de doenças e avaliação da eficácia das medidas preventivas? Sim, tem nexo. São fundamentais. É isso que a gente tem que fazer. Outra afirmação é o uso de registros e sistemas de rastreamento é essencial na monitoria sanitária e avicultura, permitindo acompanhamento do histórico da saúde das aves e facilitando a tomada de decisões baseadas em dados? Sim, claro. Você tem que ser muito sistemático naquilo que você faz, senão você se perde, né? Uma pergunta. Eu sei que coletam muito. O dado é de qualidade? Na experiência que você vê? Porque uma coisa é você coletar dado. Existe... né? Os gringos dizem muito que você coloca porcaria entra, porcaria sai. Porcaria sai, é isso mesmo. Tem empresas que a gente tem trabalhado que eu fico muito feliz com os dados que saem. Muito, muito feliz. O pessoal traz muita informação importante. E tem outras que, lamentavelmente, faz na correria ali, né? Tipo, tem que fazer isso, vou lá e trago. Eu acho que as duas coisas acontecem. Mais uma. A monitoria sanitária em avicultura não é necessária em operações de pequena escala, pois as aves geralmente são mais resistentes às doenças. Não tem nexo nenhum. A gente tem que começar quando é pequenininho, para daí quando for crescendo você tá mais... Mas eu já fui clientes pequenos que já falam, não, aqui a gente não precisa porque está tudo sob controle, porque nossa operação é bem pequenininha e está sob controle. A monitoria sanitária é apenas uma despesa adicional para as operações avícolas e não contribui significativamente para a saúde e produtividade das aves? Tem nexo? Não tem nexo. Monitoria é uma ferramenta importantíssima. Agora, não tem nexo não avaliar isso e não usar os dados, né? Isso sim não tem nexo também, né? Quando você faz a monitoria e não utiliza, ela fica sem nexo, mas é fundamental fazer a monitoria, tem nexo. Curiosidade, eu sei que você tem contato e entra em várias empresas e eu sei que muita gente que está hoje, vamos dizer assim, nas posições de liderança dessas empresas, agroindústrias, ou seja, outras empresas como multinacionais do setor de saúde, nutrição, esse pessoal que está hoje eles entendem o valor dessa monitoria, desse tipo de trabalho? Ou eles veem como um mal necessário? Faz, mas se pudesse acabar... Bom, depende do profissional, mas quer ver uma curiosidade? Sabe quem que consegue ver mais valor nessa monitoria sistemática? O nutricionista mais que o veterinário. Ué. Porque ele tem noção de números, então ele tem noção de comparações. E o veterinário, às vezes, quando eu vou apresentar alguma monitoria,
Desculpa, eu sou veterinária, então ninguém está falando mal aqui, a gente está falando em casa. E formei muito veterinário, né? Tem muito veterinário aí no mercado que passou pelas minhas canetas lá. O veterinário, quando você começa a falar de monitoria e necrópsia, sabe a maior preocupação dele? Se o meu score 1 é o mesmo score 1 teu. Entendeu? Ele fica perdendo tanto tempo, assim, se o meu score é 1 e você deu o score 2, mas o meu é 2 e o teu é 3, do que pensar assim, ó, vamos colocando isso numa escala, e aí essas variações, elas vão se perdendo, porque no final o que eu vou ver é que existe uma diferença aqui que está acontecendo. Então, você não consegue essa precisão do ponto de vista de score, mas você consegue uma precisão de que alguma coisa não está funcionando de forma adequada. Sabe? Então, assim, é esse o ponto que a gente tem que virar a chave. A preocupação não pode ser tanto, assim, se a gente tem variação de olho, mas se a gente tem uma quantidade de aves avaliadas de forma sistemática que me permita pegar esse conjunto e tomar uma decisão. Você acha que tem a ver com a formação do veterinário? Porque assim, não pode ser... Você acha que se não fosse o veterinário fazendo isso, esse tipo de efeito seria mitigado? Não, eu quero que o veterinário faça isso. Essa é a nossa função, a gente vai ter que fazer. E tem que fazer com muita habilidade. O que a gente tem que parar é o seguinte, é que nas escolas de veterinária, a gente traz muito a condição da medicina. Medicina individual. Quando eu vou no médico, ele vai lá, ele tem informações e papers e um monte de coisas de várias pessoas, mas ele vai me avaliar com os meus exames, a minha informação, de tudo que eu forneci para ele, e ele vai me dar uma resposta para mim. E para você vai ser diferente ou vai ser igual porque deu alguma coisa muito próxima, mas na verdade ele está avaliando cada indivíduo. O indivíduo, né? Na produção animal, nós não avaliamos indivíduo. Nós avaliamos populações. E muitas vezes nas escolas de veterinária, a gente esquece de ensinar essa medicina de população. A epidemiologia é meio... a gente abandona mesmo, né? Então, assim, a medicina veterinária de população é aquela que vai te trazer assim... eu vou pegar... Aquelas aves que eu acabei de fazer necrópsia, elas não vão mais ficar naquele lote, elas nem vão mais pertencer ali, mas elas têm que ser representativas daquela informação. E eu não posso considerar a ave que é mais fácil de pegar, ou aquela que está jogadinha num canto, ou aquela que é maior. Eu tenho que realmente tomar, assim, não, se eu vou pegar um sangue, não precisa só ser necrópsia, vou coletar sangue, suave, não sei o quê, eu tenho que pegar uma ave média do lote. Se não é um diagnóstico, é a média do lote. Eu quero monitoria, eu quero uma parte de aves pequenas, médias, eu quero que naquele conjunto de amostra eu tenha representatividade daquela população. E aí, com essa informação, eu consigo ter certeza mais com os dados que eu tenho, e aí eu começo a avaliar que as informações que eu preciso tem que ser com um número grande de animais. Eu não posso ir numa granja só e tomar decisão, eu vou tratar esse lote, só que quando eu mando tratar aquele lote via ração, não é só aquele lote que vai entrar. Vai entrar em todo mundo, e aí começa a resistência. E aí começa, eu não sei usar o promotor de criança, eu não sei usar o antibiótico como eu tenho que usar, e aí vem todas aquelas críticas que a gente fica brigando entre nós mesmos. Mas, assim, o importante é a gente tentar relembrar a medicina veterinária de população, que é isso que o médico veterinário de produção animal faz. Uma pergunta. Você gosta de tecnologia? Eu adoro tecnologia. Você acompanha... a pergunta vem em relação assim, ao futuro, né? Futuro da monitoria, do trabalho que você realiza. Como você vê daqui 5, 10 anos a adoção tecnológica? Tem muita tecnologia já sendo adotada. A tecnologia que eu estou falando aqui é essa avalanche que nós estamos vendo de inteligência artificial e o uso da inteligência artificial em determinadas áreas da ciência. Como você vê isso no nosso negócio, principalmente na avicultura, e nesse aspecto da própria monitoria em si? Bom,
Aí a primeira coisa, assim, atenção. A gente às vezes pensa que tudo vai se transformar e que vai aparecer uma inteligência artificial e que amanhã está tudo resolvido. A primeira coisa é a gente começar a digitalizar os dados. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Não existe inteligência artificial se você está com aqueles papelzinhos lá. Ela não faz. Não. E se eu estiver falando uma monitoria que fala A e a tua fala B, nós falamos linguagens diferentes, também eu não consigo trabalhar com essa monitoria. Veja, mais uma vez eu chamo a atenção. Quando você fala em performance, eu falo de ganho de peso, conversão. Quando eu falo em monitoria, eu falo que em IT, em score. Então, assim, primeira coisa, a gente vai ter que trabalhar realmente para uma linguagem mais igualitária. Para que todo mundo fale a mesma língua, a gente vai ter que transformar isso em números, vai ter que transformar isso em gráficos e ajustar os diferentes sistemas que existem de monitoria que tem no mercado. Isso para a gente começar a falar em inteligência artificial. Outra coisa, eu gostaria que daqui a 5 anos não tivesse mais necrópsia, mas ela vai ter. E ela vai ter, sabe por quê? Porque todas as tecnologias para busca de biomarcadores, seja via fezes, sangue, que são o ideal e que, para mim, assim, é o que a gente tem que buscar, eles vão passar por uma prova, eles precisam passar por uma prova de ouro, gold, sabe? E se a gente não começar a fazer isso de forma sistemática, eu vou começar a dizer assim, mas eu vejo as fezes assim, eu vejo esse biomarcador assim. Calma. Primeiro a gente tem que sistematizar a nossa necrópsia para eu acreditar que aquele biomarcador ele está sendo correlacionado com aquele tipo de lesão. Eu faço isso no laboratório? Faço. E consigo. E tem um monte já tem uma boa quantidade de candidatos a biomarcadores que são fascinantes. Só que se a gente, quando vai para o campo, a gente vai ter que fazer essa tarefa de casa para que nós tenhamos a possibilidade de confiar naquele biomarcador. E como é que a gente confia? Confia fazendo, eu faço essa prova, eu faço isso no laboratório, mas eu também tenho que jogar isso no campo com condições diferentes. E para que isso aconteça, a gente vai ter que realmente, pessoal, veterinários, vamos começar a trabalhar, vamos começar a se comunicar em relação aos monitorias que nós estamos fazendo, sem medo, e começar a tentar interpretar essas situações que vai permitir que a gente comece daí a aplicar esses biomarcadores, ver o efeito que eles têm e a confiabilidade que eles têm, e aí sim a gente vai se livrar da necrópsia finalmente e começar a ficar em biomarcadores que são efetivos. Mas a gente vai ter que fazer essa tarefa de casa. E isso não é aqui no Brasil, isso é aqui no Brasil, na Europa, em qualquer lugar do mundo. O veterinário ele vai ter que trabalhar agora de uma forma mais comunitária, e a internet está aí para isso, sabe? Eu tento sempre ter um network bastante grande aí com vários pesquisadores do mundo nessa tentativa da gente, sabe, juntar forças, colaborar. Não competir, mas colaborar buscando essa melhora. E na sua bola de cristal, o que ela diz aí num tempo que você imagina que isso... Eu creio assim que nós vamos conseguir fazer isso em 10 anos se nós começarmos hoje trabalharmos juntos em colaboração, sabe? Assim, as empresas mesmo de serviço. Veja bem, quem hoje oferece serviço não tem o serviço como seu produto. Exato. O produto é outro. O serviço que eles oferecem, ele está condicionado ao primeiro produto. Então, talvez a gente vai ter que começar com todo mundo que oferece serviço, tentar dizer assim, como é que a gente pode meio que não usar isso como uma competitividade, mas assim, vamos trabalhar junto, vamos tentar ver, e vai ter que ser feito, gente, porque o teu produto, por melhor que seja, se o pessoal não sabe avaliar, ele não vai ser bem avaliado. Ele vai jogar um galpão contra o outro e é sorte. Isso é sorte, isso não é ciência, entendeu? Então, quando ele começa a ter essas monitorias, ele te traz a capacidade de, com muita robustez de dados, avaliar produtos a campo, avaliar, seja vacinas, seja qualquer tecnologia que você trouxer. Então, a tecnologia ela não vai cair no nosso colo assim do além. A gente tem que trabalhar junto para que isso aconteça. Maravilha, muito bom. Você está num térreo, no saguão, e você vai entrar num elevador.
E nesse elevador vai entrar com você 4 desses veterinários que nós estamos falando aí. E você vai ter do térreo até o 20º andar para dar 3 dicas de ouro para esse cara ou para esse público entender por como fazer uma monitoria de qualidade e eficiente. Você tem o famoso discurso do elevador, você tem a chance de abordar esse pessoal e dar 3 dicas para ele parar para pensar e refletir uma monitoria de qualidade e eficiente. O que viria na sua cabeça? Use a sua monitoria de forma inteligente, buscando que ela seja bastante representativa, colocando aves saudáveis e que realmente tragam uma informação relevante. Segundo, sistematize, ela tem que ser mais ou menos igual em todas, não tanto em termos de score, de lesão, mas muito em termos de que a gente está fazendo a mesma coisa. E terceiro, avalie isso, interprete esses resultados e correlacione com os outros fatores que você tem no campo. Quando você vai brigar com alguém dizendo que aquele problema é nutrição e não é manejo, ou não é a vacina que você está usando, tem esses números claros para poder correlacionar. E aí você vai conseguir provar a tua hipótese. Muito bom. Você vê que quando a conversa é boa e o entrevistado é bom, o tempo passa rápido. Então, nós estamos chegando no final aqui da nossa conversa. Eu queria muito agradecer pela participação, pela sua disponibilidade. Eu sei que você veio correndo para cá. Foi maravilhoso, muito obrigado mesmo. E queria deixar aberto aqui um tempinho aí para você dar uma mensagem final, falar alguma coisa que você acha que seja relevante, que a gente não tenha discutido ou abordado. Gente, eu agradeço muito a oportunidade. E eu gostaria de dizer que o treinamento na vida de qualquer pessoa, a gente está sempre aprendendo. E a gente tem que aprender com quem é melhor do que a gente. Então, às vezes, as pessoas querem fazer coisas e não buscar trazer outras pessoas com outras visões. E quando eu falo outras visões, é no sentido não necessariamente dela ser superior ou inferior a você, mas ter uma visão. Se você é veterinário, busca um nutricionista. Se você é nutricionista, busca um veterinário. Às vezes de outras espécies, inclusive, porque isso vai te dar uma abertura tão grande. Então, o conhecimento é a base de tudo, mas conhecer e aplicar é o mais importante. Então, vamos estudar, gente. Muito bom, muito obrigado de novo. E é isso aí, meu pessoal. Estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast Tem Nexo. A gente segue, se você gostou, você compartilha. Se você não gostou, fomenta, fala, olha, não gostei, o que poderia melhorar, o que a gente pode fazer de diferente. Como a Elizabeth falou, colaboração. Então, usa essa energia toda, em vez de ser hate, usa essa energia toda para nos ajudar a fazer melhor. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a Nexo Agro, já sabe, né? www.nexoagro.com.br ou vai lá no LinkedIn e acesse a nossa página. A gente fica por aqui e um abraço e até lá. Um beijão.